Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós temos a grata satisfação de contar com o nosso irmão Bruno Tavares, da Casa dos Humildes, que vai nos trazer o tema O Livro dos Espíritos, uma nova era para a humanidade. O título já diz tudo, porque a doutrina espírita veio descortinar horizontes de luz para a humanidade. Não foi para aquela situação da época, veio para toda a humanidade. Então, é importante que nós festejemos esses 167 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, que faz parte do Pentateuco Espírita. Para fazer a prece inicial, nosso irmão Adolfo fará, por favor. Boa noite a todos. Deus, nosso Pai eterno, queremos louvar a possibilidade de termos nosso irmão maior, nosso mestre, que há tanto vem insistindo, com tanta paciência, apresentando todos os seus ensinamentos e com grande confiança que nós conseguiremos seguir a todos. A nossa imagem maior, nosso exemplo de mãe, Maria, que tanto suporte deu a nosso irmão Jesus. Queremos agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, pensando, raciocinando, absorvendo todos os ensinamentos, todas as emanações que chegam até nós. E pedir encarecidamente que possamos dar uma pausa em nossa mente atribulada, em nossos problemas, nas dificuldades do dia a dia, e reservar esse momento para ouvir, meditar, entender todas as mensagens que vão chegar até nós, tanto através dos irmãos que aqui se dispõem a transmitir essas mensagens, como através de nossos irmãos e da espiritualidade divina que nos acompanha e que vai estar nesse momento junto com nossos guias espirituais para que possamos absorver da melhor forma possível o que vai ser aqui exposto e, principalmente, fazer com que essas mensagens fiquem gravadas em nossa mente e que possamos revivê-las e em cada momento em que vai fazer necessário, porque elas são o guia, são a luz que vão nos ajudar a resolver nossos problemas, a caminhar em direção a Jesus, que é a meta maior de nossa casa. Assim seja. Assim seja. E agora, então, passamos a palavra ao nosso irmão Bruno Tavares, para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui finalizando esse mês de abril, que é o mês que mais tem efemérides espíritas, ou seja, as datas comemorativas do Espiritismo, né? Datas importantíssimas, como a data do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como a data de Chico Xavier, em 2 de abril. Agora, claro que a data magna do Espiritismo, no mês de abril, é o 18 de abril de 1857, com a chegada à Terra da obra mais importante da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Essa obra de luz, esse livro que é formativo, informativo e transformativo. É formativo porque forma um ponto de vista sobre a espiritualidade,
sobre os pontos da filosofia, da vida humana. Ele é informativo porque traz informações através dos espíritos amigos, informações sobre a vida espiritual, sobre o consolo de que a vida continua, a vida prossegue e, por fim, ele é transformativo porque, ao lê-lo, a nossa vida nunca mais será a mesma. Como de saída, vamos ver com dois expoentes, dois queridos confrades nossos, que despertaram para uma vida nova ao ler o livro dos Espíritos. O primeiro era um jovem médico, que vinha de um momento dificílimo na sua vida. A sua jovem esposa, bem jovenzinha, quase uma menina, havia desencarnado num de repente e deixado esse médico com dois filhinhos para criar. Esse médico, apesar de ser uma alma elevadíssima, ele era um ser humano como qualquer um de nós. Os amigos dirão que aquele médico foi assaltado de extrema melancolia, com a passagem da esposa, da jovem esposa, para a vida espiritual. Mas, na verdade, aquele jovem médico se encontrava em depressão, porque não é brincadeira um espírito afeito às coisas do lar, que tem o seu lar como um reduto, o ambiente morno, acolhedor do lar, de uma jovem, bela e carinhosa esposa com seus filhinhos, de repente tem a vida transformada completamente. Mas um dia, um amigo sirineu, que todos nós temos amigos na vida, não é? O amigo que não abandona amigo no meio do caminho, ele saindo de seu consultório para pegar um bonde, porque esse jovem viveu numa época recuada aqui na nossa nacionalidade no Brasil. E indo pegar o bonde, um amigo também médico, vendo cada vez mais a tristeza, o abatimento daquele jovem antes tão positivo, tão alegre, tão feliz, entrega a ele, na sua mão, o livro dos Espíritos. O jovem médico recebe daquele livro, olha o título da obra e do autor, e seu amigo pergunta: você conhece a obra? Já ouvi falar no autor, o francês Allan Kardec, o fundador dessa nova doutrina. E como que não custa nada, se não fizer bem, mal não faz, ele sentado no bondinho começa a folhear, a ler o livro dos Espíritos. E ali mesmo, antes de descer na parada, antes de adentrar a sua casa, ali sentado no bondinho, ele despertou uma coisa como: meu Deus do céu, eu já li esse livro. Tenho a impressão, como tudo aqui me é familiar, como se eu já tivesse lido essa obra. E chega em casa,
e não se contém, continua a leitura adentrando a madrugada adentro. Ele ficou tão encantado, mas tão encantado, que ele morava no Rio de Janeiro e vai pedir a esse seu amigo, também jovem médico, que levasse ele para conhecer os grupos espíritas, que eram poucos. No Rio de Janeiro, os mais conhecidos eram dois. E o amigo dele ficou muito feliz e disse: levarei você. E naquela mesma semana ele foi conhecer esses irmãos dessa nova doutrina, a novel doutrina, a doutrina espírita, né? E a partir dali, nunca mais a vida desse jovem será a mesma. Ele vai se dedicar com tanto ardor, tanto idealismo ao ideal espírita, que ele mais tarde vai ser reconhecido no movimento espírita brasileiro como o Kardec brasileiro. Aquele jovem médico que despertou e renasceu para a vida, se chamava Adolfo Bezerra de Menezes, o parente do nosso Adolfo aqui, né? Adolfo Bezerra de Menezes, eu disse até brincando Adolfo, que eu tenho a impressão que o nome deve vir dele. Ele me disse que até o avô dele, né, Adolfo, também era Adolfo. Ah, então, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, um espírito maravilhoso de escola, foi despertado para uma nova vida, para uma nova espiritualidade, através dessa obra. Ah, veja a importância dessa obra. E para ele foi formativa, informativa e transformativa por completo. Mas outro jovem, veja bem, rapaz, Allan Kardec não é brincadeira. Allan Kardec lança a obra na França e a sua obra vai despertando os seus maiores amigos no tempo e no espaço. O Kardec brasileiro, Dr. Bezerra de Menezes, também conhecido aqui no Brasil como médico dos pobres. Ah. O outro jovem era um jovem que estava insatisfeito com o catolicismo. Não trazia as respostas, não é, para esse ser enigma que somos nós. Porque a dor, o sofrimento, porque uns nascem com tanto, outros com tão pouco, as enfermidades desde nascença, de onde vem tanta dor. E há um momento decisivo na sua vida que ele vai deixar o catolicismo. E buscando, ele vai começar a ler Dona Helena Blavatsky, a dama da teosofia. Pessoal, quem é quando jovem não leu teosofia? O senhor já leu teosofia, seu Luiz? Já leu alguma coisa de teosofia, não? Então, pessoal, quando jovem lê outras doutrinas, né, que hoje o pessoal chama de esoterismo, né? Então, Dona Helena Blavatsky era a primeira dama da teosofia. E esse jovem se tornou teosofista. E ele vai ser tão grato a Dona Helena Blavatsky que mesmo depois, já espírita, ele vai colocar o nome da sua primeira filhinha de Helena. Então, ele vai assistir um dia, a convite de um amigo, não é? A primeira reunião espírita. Por quê? Porque esse amigo seu, Dadício Oliveira, vendo aquele jovem que com pouca idade já era poeta, uma inteligência diferenciada, não estava passando como jovem médico por um momento de dor, estava num momento de dúvida.
porque é uma obra que consola, mas é uma obra também que alimenta, traz respostas. Ele não passava pela dor, ele passava pela dúvida. E seu amigo Dadício Oliveira presenteia com o livro dos Espíritos. Ele vai para aquela primeira reunião e é uma coisa impressionante. Que ali na reunião, apesar de ser um jovem poeta, inteligentíssimo, brilhante, parece que esse jovem, seu Luiz, ele não estava só prestando atenção à reunião. Ele estava com o olho no padre e outro na missa, não é? Porque ele reparou ali na plateia uma jovem muito distinta, muito nobre. A jovem fez alguma pergunta durante a reunião, chamou a atenção, muito inteligente, e ele ali sai para conversar com aquela jovem. Boa noite, como é seu nome? Ela, meu nome é Virgínia, como é o seu? E começam ali, se veem pela primeira vez. Dias depois, se veem pela segunda vez numa estação de trem. Ela ia com a família para o interior e ele ia para a cidade dele, então ele não teve dúvida. A moça entrou no trem com o pai e com a mãe. Quando ela viu, o nosso jovem entra dentro do trem. E diz ela, Virgínia, não é possível. Nós nos encontramos e já nos separamos. E ali começa a conversar. E quando ele faz um pedido a ela ali, pessoal, nunca tinham se visto antes, a não ser poucos minutos na palestra. Não é? Ele olha para ela e diz, Virgínia, vamos nos casar? Ela disse, você é louco? Não, estamos nos vendo pela segunda vez. Dali a 6 meses, se casaram. Sua filhinha Helena, ele vai dar o nome em homenagem a Helena Blavatsky. Vai ter outros filhos, né? Um filho homem, vai ter outra filha, Heloísa. E esse jovem vai começar a fazer palestra. Porque, mesmo com pouco tempo de doutrina, ele era tão ajuizado e as suas participações revelavam ele lendo muito, ganhou a oportunidade. E ali na frente tinha velhos lidadores já. Não é como. Eu me lembro de seu Jomar. Seu Jomar dirigia a reunião aqui. Fernando, o pessoal perguntava: Bruno, você não fica chateado com o seu Jomar, não? Eu não. Ele fazia com todo mundo, né? O orador falava, 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 falava. Mas é uma hora de reunião, sempre falta alguma coisa, né? Quando voltava para seu Jomar, ele pegava e ia completar a palestra. Seu Luiz, por favor, não precisa fazer isso, não, viu? Hoje não. Aí ele completava a palestra, né? Agora completava com a categoria, com a educação, com a. Calixto e Fernando Veloso dizia que ele esquecia o microfone. O problema era isso, né? Às vezes ele esquecia o microfone. O pessoal então sentou ali para ouvir Herculano lá, um cidadão Leão Pita, daqueles espíritas, e outro que era turco. E por mais idealismo que tivesse, aquele jovem começou a falar de teosofia. Quando terminou a palestra, todo mundo gostou, mas aqueles senhores com o senho franzido se aproximam daquele jovem e diz: Meu filho, você fala muito bem, muito bonito, mas a partir de hoje não me esqueça. Numa palestra espírita, fale sempre de Kardec. Kardec é a nossa base. Que ele citou pouco, quase não citou Kardec. Esse jovem que recebeu do amigo no momento de dúvida o livro dos Espíritos se chama José Herculano Pires. Se o primeiro jovem vai ser o Kardec brasileiro, o Herculano Pires vai ser o maior filósofo do espiritismo no Brasil. A ponto, ele vai se tornar amigo do Chico Xavier
a ponto de o Emmanuel, um espírito de uma elevação extraordinária, se referir assim ao Herculano. O professor José Herculano Pires é o metro que melhor mediu Kardec. Pessoal, vocês já pensaram um elogio da parte de um espírito como Emmanuel, o indivíduo recebeu um epíteto desse, o metro que melhor mediu Kardec, mas graças ao livro dos espíritos. Os nossos dois jovens, um carcomido pela dor, o outro pela dúvida. O livro dos espíritos curou a dor e a dúvida. É um livro que vem para o intelecto e aquece o coração. Então, é esse livro que no mês de abril é sua efeméride, é a certidão de nascimento da nossa doutrina. 18 de abril de 1857, foi lá que nasceu uma história sem fim. Nasceu uma história sem fim. Em outros momentos, há uns meses atrás, eu falei aqui de Kardec, eu contei como foi aquela manhã, o encontro dele com Flammarion, não vou repetir. Vamos para o Livro dos Espíritos. Ele é um livro tão importante. Seu Luiz, quando anunciou o tema, disse o Livro dos Espíritos que faz parte da codificação, né? Ele faz parte, ele inicia, mas vejam bem, o Pentateuco kardeciano começa com o Livro dos Espíritos, depois 1857, 1861, o Livro dos Médiuns, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, o Céu e o Inferno, 1868, a Gênese. Mas esse Pentateuco kardeciano, essas 5 chamas acesas, iluminando a humanidade, né? 5 chamas, toda ela deriva do Livro dos Espíritos. Porque esse livro é dividido em 4 partes. Primeira parte, das causas primeiras. Segunda parte, do mundo espírita ou dos espíritos. Terceira parte, das leis morais. Quarta parte, das esperanças e consolações. Pessoal, cada parte dessa deu um livro. Primeira parte das causas primeiras vai nascer a Gênese. Segundo livro, do mundo espírito ou dos espíritos, vai nascer o livro dos médiuns. Terceira parte das leis morais, vai nascer o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte das esperanças e consolações, vai nascer, vai derivar o céu e o inferno. Então, o Pentateuco. Agora, o Pai é o livro dos Espíritos, de onde derivam todas as outras obras. É o livro base da nossa doutrina. É o livro mais importante. Por isso que hoje eu brinquei de manhã com um rapaz que faz a divulgação, que eu faço muito isso. Eu faço as coisas nas pressas, às vezes esqueço, né? Aí o rapaz que preparou o postezinho botou Livro dos Espíritos. Corrige aí que é o Livro dos Espíritos.
A gente não pode errar no nome do livro. Não podemos, já. O livro dos Espíritos. Ah. Pessoal, então vamos lá. Kardec lança essa obra, primeiro com 501 perguntas. Olha lá. Pessoal, com sua equipe de médiuns, mas o que é que aprendemos hoje? Nada melhor do que o tempo para a gente conhecer melhor uma grande verdade. Ah, Kardec utilizou vários médiuns. Mas o que é que acontece? Para a gente conhecer bem o livro dos Espíritos, a gente precisa saber um pouquinho da sua feitura. Kardec lança a primeira obra para experimentar a aceitação do público. Ela vem com 501 perguntas, né? No segundo momento, ele vai revisar o livro dos Espíritos na casa do senhor Rustam. Cuidado com a palavrinha, não é Rusteng, é Rustam, porque há outro Rusteng que é complicado, tem até uma obra complicada, não é? Então, na casa do senhor Rustam, que era o magnetizador, a médium principal que vai fazer a revisão do livro dos Espíritos é senhora Jafé. Vejam bem, médium principal. E ali Kardec vai trazendo, refazendo por completo o livro dos Espíritos. Meus queridos amigos e irmãos, inclusive eu falei em seu Jomar me presenteou com essa obra, eu já disse isso aqui, o livro dos Espíritos e a sua tradição filosófica e lendária. Veja bem, foi um pesquisador que fez esse livro, mas o título dele é significativo. O livro dos Espíritos e sua tradição filosófica e lendária. O movimento espírita assumiu aquele livro como verdade absoluta em tudo. Então, hoje sabemos, graças aos documentos de Kardec, que vieram de Paris, comprado por grandes pesquisadores como Adair Ribeiro. E Adair Ribeiro vai se debruçar sobre esses documentos com outros pesquisadores, Carlos Sete Bastos, Luciana Farias, Charles Kemp, que é um francês. Então, esse pessoal foi debulhar esse documento, né? E Kardec deixou todas as informações. Pessoal, só um aperitivo para vocês. Ah, essa médium que fez a revisão do Livro dos Espíritos, senhorita Jafé, o Canuto Abreu tinha colocado nessa obra Tradição Lendária, que o nome dela era Ruth Celina Jafé. Meus queridos irmãos, jamais foi Ruth, não existia esse nome em lugar nenhum. Ruth Celina Jafé. E também não era Jafé, não tinha sobrenome Jafé. Pessoal, a pesquisa é maravilhosa porque é de metadados. Não é o dado, é além dos dados. Foram atrás de cartório, de repartições, conseguiram atestado de óbito, certidão de nascimento. O nome da moça era Celina Bequet, a médium que fez a revisão do Livro dos Espíritos. Celina Bequet. Nem Ruth, nem Jafé. Mas havia uma história de Jafé. Né? O senhor Rustam, onde na casa dele foi feita a revisão, com Kardec ali, ele dizia para o pessoal que tinha informação dos espíritos que ele teria sido um dos filhos de Noé. Aí ele dizia a Celine Bequet, você também foi uma filha, né? E ela disse, bom, se eu fui filha, ele teve um filho Jafé. Eu sou Jafé. E daí originou isso, o nome Jafé. Mas, veja como é que acontece as coisas, né? Então, Ruth jamais houve. E outra coisa, quando ela conhece Allan Kardec, ela tinha
35 anos de idade. Uma mulher feita, balzaquiana, pelo amor de Deus, não era mocinha de 20 anos. Nem as irmãs Budan, Caroline e Julie, eram criancinhas. Eram mulheres também de 28, 32 anos. Já. Então vejam, tá? Com a contribuição dessas médios, nasce o Livro dos Espíritos, que começa pelas causas primeiras, né, da formação dos mundos, que vai derivar a Gênese, que é essa obra maravilhosa, né, das predições e dos milagres segundo o Espiritismo. A Gênese explica os milagres de Jesus. Kardec coloca logo o primeiro capítulo das causas primeiras. Primeira pergunta: que é Deus? Ele muda o paradigma. Não é quem é Deus. Um Deus à imagem do homem, antropomórfico. É que é Deus. Aí os espíritos respondem, né? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E aí começa a primeira pergunta logo, que é Deus? E Kardec depois, essa primeira parte do Livro dos Espíritos é tão importante que ela vai derivar a obra Gênese. Outra coisa das pesquisas modernas. Olha lá como é importante, né? Pessoal, hoje a gente tem a maior biografia de Kardec, é essa obra aqui, porque é atualizada, com os documentos, as fontes primárias, do próprio Allan Kardec, Espíritos sob Investigação. Por que Espíritos sob Investigação? Porque é a biografia de Kardec, dos médiuns que participaram da codificação e também dos espíritos comunicantes. Pessoal, tinha relação, é impressionante os documentos de Kardec. Quem já não ouviu falar no espírito Erasto? Só se comunicava através do médium Dambel. O senhor Dambel desencarna, nunca mais Erasto se comunicou. Vejam certas particularidades de afinidade do espírito com o médium. Mas veja que coisa interessante. Então, durante a pandemia, no início da pandemia, uma jovem foi pesquisar a obra Gênese e ela viu que teve uma alteração da quarta para a quinta edição. Veja bem como é as coisas, né? Da quarta para a quinta edição. E ela viu que eram alterações muitas, grandes, né? E aí vem a teoria de que a Gênese de Kardec foi adulterada. Adulterada. Ela é uma grande pesquisadora, Simone Privato, que merece respeito. E graças a ela surgiu essa pesquisa toda. Né? Mas alguns, e como é bom, olha aí o Herculano, quando recebeu o Livro dos Espíritos, eu falei aqui, a dor ajuda a gente a se transformar, mas a dúvida também. A dúvida não é um mal, às vezes é um bem, para a gente enxergar uma realidade melhor. Alguns pesquisadores não aceitaram essa teoria da adulteração. Então, compraram para esses documentos, foi muito dinheiro, que foi trazido da França por um desses pesquisadores, tem as possibilidades. E nesses documentos, o próprio Kardec mandou uma carta para um livreiro alemão, afirmando que sim, ele fez as modificações. Só que faltava uma obra para acabar com essa teoria da adulteração. E essa obra foi achada na Suíça, na Universidade de Neuchâtel, através desse pesquisador aqui, o autor da obra, Carlos Sete Bastos, a Gênese de 1869, com Kardec vivo. A Gênese com todas aquelas alterações. Então vejam bem. Antes de março de 69, Kardec
realmente fez a atualização. Conclusão, não houve adulteração. Então veja a importância das pesquisas, né? A gente vai ver um filme daquele muito lindo, aquelas menininhas, criancinhas psicografando, mas não é realidade. Ah, certidão de nascimento, tinham 28 e 32 anos de idade. Ah, eu sei que tira a coisa lúdica, não é? A coisa mítica do início da codificação, as criancinhas recebendo mensagens, né? Mas já aqui no Brasil, conheço muito dirigente de casa espírita que botava adolescente em reunião mediúnica. Ah, não, porque Kardec usava as moças, as jovens, né? Kardec jamais fez isso. Então, há que repensar. Porque tem muita gente que diz, que importância tem isso saber? Idade de médio, de uma média ou de outra. Olha lá, isso influenciou o nosso modo de fazer e viver a doutrina no Brasil. Os dirigentes mediúnicos. Ah, então, vejam bem. Então, primeiro livro das causas primeiras, Kardec mostra ali até o nascimento de Jesus, que não teve nada de miraculoso. Os espíritos disseram a Kardec ali que do nascimento até a concepção, está lá na Gênese, tudo se passou como nas condições ordinárias da vida. E como o próprio Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento. Hoje a gente fica encantado com a série que está passando aí, que eu vi, realmente é maravilhosa. Alguém já viu a série The Chosen? Já viu? Não é maravilhosa? Mas a série é qualquer coisa, né? The Chosen. E mostra um Jesus humano, aquele grupo ali, os diálogos são arrebatadores, né? Pois é, o nosso Jesus. A gente não precisa do Jesus, não é? Há lá as lendas de Krishna, de Osíris, governador do planeta Terra, e o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, dizia João, o livro A Gênese, das causas primeiras, das predições e os milagres de Jesus, trata disso. Desdobramento da primeira parte do livro dos Espíritos. Segunda parte, o livro dos médiuns. É o livro da mediunidade. Todo mundo quer desenvolver a mediunidade, né? Embora que me permitam, para mim a palavra mais adequada é educar a mediunidade. Ah, mas não vamos querer ser mais real que o rei. Mas o pessoal quer desenvolver a mediunidade, não quer ler o livro dos médiuns. Então, Kardec coloca ali o maior tratado de mediunidade. Aquilo que a nossa querida Joana de Ângeles vai afirmar que é o maior tratado de parapsicologia existente até hoje. Ali Kardec coloca os 69 tipos de mediunidade. Eu estou dizendo esse número, não que eu contei, porque os estudiosos catalogaram 69 tipos de mediunidade. É o manual do médium. Então, o médium que quer trabalhar aqui no Caminhando para Jesus tem que ler essa obra. Se não leu o livro dos mestres, está em falta. Está em falta. Então, do mundo dos espíritos, segunda parte do livro dos espíritos, deriva aí todas essas leis que os espíritos vêm ensinar a mantermos esse intercâmbio. E para a gente ter uma análise das comunicações, passar tudo pelo crivo da razão, não aceitar mistificação. Então, é um caminho da mediunidade sem atropelos,
um caminho pavimentado graças ao livro dos médiuns, que surgiu de O Livro dos Espíritos. Aí vem a terceira parte das leis morais. Meus queridos irmãos, se encontrava na terra Jesus. Falei agora mesmo na série de Chosen. Jesus se encontrava na terra. Para que vinha o Espiritismo com as leis morais? Se Jesus já tinha trazido o Evangelho, há algo melhor, mais alto, mais profundo, mais belo do que o Evangelho de Jesus? Por que os Espíritos vêm trazer as leis morais? Bom, ninguém aqui perguntou, eu estou colocando em tese. Se alguém perguntasse, a gente já tinha Jesus, para que o Espiritismo? Para que os Espíritos trazerem essas leis e o Evangelho? Essa pergunta deve ser feita a ele, Jesus. A ele. Porque foi ele quem avisou. Vós tendo olhos não veem, vós tendo ouvidos não ouvem. Eu vou para o meu Pai e pedirei um outro consolador. Ele lembrará tudo o que eu tenho dito e ainda dirá muito mais. Olha lá. Jesus anuncia, promete um outro consolador que viria, que lembraria tudo o que ele tinha dito e ainda diria muito mais. Diria muito mais porque o Espiritismo vem dizer mais que Jesus é o consolador prometido. Por quê? Não porque Jesus não pudesse dizê-lo há 2000 anos. Mas a humanidade não estava preparada. Muito ainda teria para vos dizer, mas tendo olhos não vê, ouvidos não ouvem. Mais tarde virá um outro consolador. E os Espíritos trazem a mensagem da boa nova do Evangelho no novo momento. E para não haver dúvida, as 10 leis morais da existência, desde a primeira lei de adoração até a lei de justiça, amor e caridade. As leis morais da vida, porque a humanidade precisa descobrir o quanto antes que 3 pontos, né? Primeiro ponto, existem leis. Segundo ponto, existem leis. Terceiro ponto, existem leis. Se o homem não compreender isso, querer prosseguir cometendo erros, metendo a cabeça nas paredes, ele vai sofrer tanto, até compreender que existem leis. São as leis maiores da vida, as leis da existência, que Jesus resumiu numa só. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que os Espíritos vêm facilitar. Jesus foi quem prometeu. Esse Consolador dirá muito mais. Então veio debulhar essa lei de amor em 10 leis morais da vida, da existência. E aqui na obra base, terceira parte das leis morais. Tem gente que discute hoje no Espiritismo. Espiritismo é religião ou não religião? Uns preferem dizer que é uma ciência com consequências morais. Eu aceito religião, o tríplice aspecto. Eu aceito ciência, filosofia e religião. Claro que é religião no sentido maior do religare. A gente não tem ritual, sacerdócio, paramentos, né? Então, a gente não tem nada disso. Ah, hierarquias. Religião no sentido grego da palavra do religare. Mas tudo bem que é as consequências morais.
o fim, o propósito é o mesmo. Uma moral mais alta, mais excelente, que não houve outra do que a moral de Jesus. Só que os espíritos ainda trazem o quê? A reencarnação, a comunicabilidade. Você chegar na Índia, todo mundo acredita em reencarnação. Todo mundo. Desde que a criancinha nasce. Mas ali tem ladrão, estuprador, fascínio, assassino. Porque a ideia da reencarnação não basta sozinha, por si só. A gente tem no Espiritismo a ideia da reencarnação com a excelente moral de Jesus, as leis morais da vida. Então, que a humanidade, a gente precisa retornar aos valores morais. Hoje a moral humana se transformou tábula rasa. Ninguém tem valor, porque a cultura odierna depende da verdade de quem diz e daquilo que se acredita. Ah, mas existe a moral essencial da vida, a lei de amor. O aborto sempre será crime, porque é um atentado à vida. O suicídio é um erro, um tremendo erro. A eutanásia é um crime. Pena de morte, de forma alguma. O Espiritismo desagrada um lado e outro, né? Porque o Espiritismo diz um não para o aborto, mas diz um não para a pena de morte. Lugar de criminoso é na cadeia. E lugar do bebê é na barriga da mãe para nascer e ser feliz. Ah. Então, a sociedade que vai perdendo os valores. Hoje a gente vive nessa cultura woke, que é um monstrengo que criaram aí para dividir a sociedade humana com uma série de teorias e onde começa a ser criticado o evangelho do Cristo. Querem tirar a religião de tudo. Aqui no Brasil não vai prosperar. Porque o coração do mundo, a pátria do evangelho, a nação mais espírita do mundo, e onde multidões se debruçam e recebem com muita alegria a mensagem dos imortais, as leis morais da vida, e as aceitam. Quarta parte. As leis morais, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra que deve ser estudada no recinto do lar. O lar que é o local mais importante do universo para você. O lar é a sociedade em miniatura, como a sociedade é o lar ampliado. Se você não se sente bem, meu caro e minha cara, no teu lar, você não vai se sentir bem em lugar nenhum. Então, trate de restaurar o ambiente do lar. E nada melhor do que o Evangelho. Essa prática que a gente tem no Brasil, desde o início da chegada da doutrina até hoje, do Oiapoque ao Chuí, a prática do Evangelho no lar. A família se reúne com a toalha na mesa, o copo d'água fria, a oração, a conversa fraterna, não precisa ser demorado, e abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Obra trazida pelo Espírito de verdade, que é aquele mesmo que anunciou o Consolador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Quarta parte das esperanças e consolações, que vai se desdobrar no céu e inferno, não é?
não há doutrina mais esperançosa, que dá certeza da imortalidade. Esperançosa e consola o indivíduo por completo, porque não há morte. Hoje eu estou chegando aos meus 58 anos, estou convivendo muito bem com os meus mortos. Converso com eles, através do pensamento, né? Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meus tios, meus amigos, alguns já estão partindo. Me dou muito bem, eu não sinto a sensação de perda, de finitude. E quando eu deixar isso aqui, vou sentir saudade de quem ficou, mas uma alegria de muita gente mais do lado de lá, que me espera e te espera também. Né? Então a obra O Céu e o Inferno agora. Os espíritos vêm falar nas esperanças e consolações, mostrando que a gente tem que fazer a nossa dieta espiritual. A gente não pode entrar lá de qualquer jeito, desarvoradamente, sem o devido preparo, violentando a nossa consciência, a consciência dos outros. Oxalá que a gente parta aqui da terra em paz. Então procura a paz enquanto é tempo, a reconciliação com os adversários, às vezes até com um ente querido. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, dizia o maior sábio da humanidade, enquanto estamos a caminho. Na hora é essa, para que depois ele não te entregue ao juiz. O juiz é a nossa consciência. Ah. Então, desencarnar é maravilhoso, né? Se prepara o que a doutrina ajuda. Agora, para o justo, para espíritos muito atrasados, muito presos à matéria, é uma dificuldade. Tanto a disjunção carnal, saída do corpo, como os tempos que vai viver no mundo espiritual. Né? Todos nós aqui somos pessoas comuns. Nem somos os maiores, nem os menores. Estamos na craveira maior da humanidade. Agora, temos os nossos problemas, as nossas promissórias. Vamos saudá-las logo. Não perca tempo nesse momento de transição planetária. Esse livro é um farol iluminando uma nova era que vai vir ali na frente. E ele que é o pai das 5 chamas acesas, né? Iluminando a humanidade. Esse Pentateuco de luz. Então, graças a Allan Kardec, um mestre-escola, um educador. Pessoal, é emocionante as preces de Allan Kardec. Allan Kardec ficava inquirindo os espíritos sobre 2 questões que ele não estava satisfeito. A questão dos animais, vejam bem, e a questão dos mundos. E uma noite, pessoal, Kardec escreveu algumas preces. E ele ora a Deus pedindo para que Deus restitua a sua calma. Meu Deus, a gente pensava o quê de Allan Kardec, né? Um ser sublimado, né? Sem as nossas cogitações tão comuns a nós. Kardec orando, pedindo para que Deus restituísse a calma que ele havia perdido, que ele estava numa sofreguidão, querendo chegar à solução de certos problemas. Né? Então é esse homem, esse grande educador, um espírito de escola, mas aqui na Terra foi um homem de bem, que com seu trabalho nos legou essa doutrina de luz,
dos espíritos amigos, que são tão valiosos, aquele jovem médico no bondinho, que vai se transformar no Kardec brasileiro, aquele outro jovem que subiu no trem para casar com a jovem, que vai se transformar no metro que melhor mediu Kardec, são tão valiosos aos olhos de Deus como você, como eu, como você. Aos olhos de Deus temos o mesmo valor. Então, que tal empregar a vida para uma finalidade maior? A gente cultuar o bem, o belo, o nobre, a moral do Cristo, porque estamos aqui de passagem, não é? Somos imortais. Estamos aqui amanhã, não estamos mais. Ah, todos nós vamos partir. Semana andei meditando. Frequentou a Casa dos Humildes, ele era daqui de Pernambuco, embora estava morando no Rio de Janeiro, né? Era espírita e de família espírita, pouca gente sabe disso, né? Jogador de vôlei, Pampa. Pampa está com câncer, entubado no Rio de Janeiro, né? Um atleta, ah, era espírita desde a seleção medalha de ouro, na primeira seleção lá, que era Pampa, Tandy, Marcelo Negrão, né, Maurício, seleção maravilhosa, né? Naquele momento, o momento que todos nós vamos enfrentar, da porta estreita, só passa um. Família ajuda, ajuda. Família ali está dando a mão naquele momento. Os amigos ajudam, ajudam com as orações. Mas a porta estreita só passa um. É o momento do mar alto, como diz Emmanuel. Aquele momento que a gente vai partir para outra aduana e vamos deixar esse mundo de ilusões. Então, que a gente foque nas coisas que valem a pena viver, para as quais vale a pena viver, que são as coisas espirituais, desde já, que a traça não rói, o ladrão não rouba e a ferrugem não consome. Porque já já vamos viver esse momento que o jovem atleta, hoje não tão jovem, medalha de ouro, mas eu tenho impressão, eu conheci ele pessoalmente, que ele será um medalhista também na vida espiritual, vai desencarnar em paz. Né? Então, xalá. Agora, o livro dos Espíritos anuncia essa nova era, que é o mundo renovado, que voltaremos amanhã nessa nova fase da Terra. Uma humanidade mais feliz, mais unida, caminhando para o progresso e a evolução sem fim. Pessoal, viva o livro dos Espíritos. Viva Jesus, muita paz. Obrigado, Bruno. Bela explanação, de esclarecimento. E como você bem disse, a Livro dos Espíritos descortina horizontes. E quando você falou no lar, eu lembrei que é um laboratório de evolução. É no lar que a gente constrói a caminhada. Mas estamos muito felizes pela sua presença, pelas suas explicações. E vamos pedir ao nosso irmão Metódio para que faça a prece de agradecimento. Boa noite a todos. Vamos elevar nossa, nossos pensamentos ao alto. Agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui reunidos, escutando essa palavra, esse banquete espiritual que nos foi dado, que nos foi fornecido pela espiritualidade maior.
que seja momentos de reflexões durante a nossa caminhada, desse planejamento reencarnatório, que façamos desses ensinamentos doutrinários a melhor caminhada de nossa existência. Que passamos, que passemos pela porta estreita, que encontremos o nosso Mestre Jesus no outro lado, nos estendendo a mão, e que caminhemos construindo o reino divino em nossos corações. Que Deus abençoe a cada um de nós, hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Então, meus irmãos, concluindo os trabalhos da primeira fase, mantenham-se harmonizados em silêncio, esperando a chamada numérica para o passe. Muita paz para todos.